Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Gente, não tenho mesmo feito vídeo porque olha, chuva, ó, aqui na piscina. Chuva constante, não tem como você ficar gravando vídeo. Os meus orquidários não são fechados, então eu sinto muita falta de ficar gravando vídeo todo dia, mas a chuva não tem parado, então não tem como eu estar fazendo vídeo toda hora. Pra cá, tá acontecendo aquela época do ano que é bem chata, né? Que é aquela época do ano que todas as flores, todas as Phalaenopsis ficam sem flores. Ah, mas no mercado tem flor, nas floriculturas tem flores, mas ali não são aquelas Phalaenopsis igual como a gente tem. Nós tem Phalaenopsis, a gente comprou Phalaenopsis já há algum tempo. Então a gente começa a cultivar. Então essas Phalaenopsis, elas começam a ter um mês certo de começar a florescer. Porque na casa da gente, elas começam a ficar tipo como se elas estivessem na floresta, né? Como se elas estivessem no habitat natural delas. Então o que acontece? Elas começam a ter um tempo de florescer. Não vai florescer toda hora, como que são as do mercado. As do mercado, elas são programadas para florescer. Tem vários modos de cultivo. Tem várias etapas de cultivo. E eles fazem de uma forma que nunca faltem flores. Na nossa casa, infelizmente, a gente não tem essa tecnologia para fazer isso. Então o que acontece? As plantas florescem, passam um bom tempo floridas e depois todas elas começam a passar suas florações. Uma ou outra que foram compradas mais antigas, que estão no nosso cultivo mais antigo, elas vão emitir hastes florais. Então, de vez em quando vai ter uma haste floral aqui, abrindo uma floração, mas todas floridas ao mesmo tempo vai ter uma época. No finalzinho da primavera é que todas vão florescer ao mesmo tempo, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem mais florações por quantidade de Phalaenopsis. O que acontece? Todas elas entram num ciclo só, e aí a maioria delas vão florescer tudo na mesma época. E o que acontece é que, como todas elas florescem na mesma época, a maioria delas vão ficar sem florações, ó. Vai passar a floração, e a maioria das plantas que a gente tem vão ficar sem floração por um tempo aí, uns 2, 4, 5 meses. Por isso que a gente vê a importância da gente não cultivar plantas somente por conta de floração. Porque o que acontece? Essas plantas, elas não vão ficar floridas o tempo inteiro não, tá? Elas vão passar a floração. E o que fica para você? Olha, uma lesma mordeu aqui, meu Deus. Justo na folhinha nova. O que fica para você? A planta. Então, o que vai acontecer? Você vai estar com o vegetal da sua Phalaenopsis por muito mais tempo do que a época que você passa com elas em floração. Isso quer dizer que você tem que cuidar das suas folhas, né? Folhas, raízes. O que não aconteceu aqui comigo, né? Porque eu não coloquei um Metarex aqui, ó. E já veio uma desgraça de lesma. E já mordeu ali. E eu fico muito triste, porque eu cuido tão bem dessas plantas e acaba que acontece isso eventualmente. Por mais que a gente coloque um lesmicida, por mais que a gente coloque... eu coloco tantas coisas para impedir que lesma suba aqui, mas mesmo assim, uma vez ou outra, foge do controle da gente, né? Então, voltando aqui, a gente tem que aprender a cultivar raízes, vegetal. Porque no momento que você cultiva raízes, vegetal, e a sua planta fica uma planta bonita, ela tende mais a florescer. Uma planta que está com as folhas bonitas, com raízes com ponteiras vivas, bastante enraizamento, essa planta ela não ficará muito tempo sem floração. A não ser aquelas Phalaenopsis que estão dentro de casa, né? Porque Phalaenopsis dentro de casa também elas florescem, tá? Mas elas não florescem tanto quanto aquelas plantas que estão na luminosidade, tá? Luminosidade que eu falo com sombrite.
com sombrite de 80%, porque a luz, ela vai estimular a planta a florescer, tá? Então, as plantas que estão dentro de casa também florescem, as Phalaenopsis também florescem, ficam bonitas, as folhas ficam muito bonitas, porque dentro de casa não tem um inseto que vai picar, dentro de casa não tem uma lesma que vai comer a folha, né? Mas dentro de casa ela não floresce tanto quanto ela floresceria se estivesse com luminosidade. Com luminosidade, tanto a haste floral é maior, quanto a durabilidade das plantas, das flores são maiores, quanto as folhas ficam muito maiores, quase gigantes. O enraizamento é perfeito, porque a planta está aí num ambiente de mais luminosidade. Então o que a gente tem que esperar agora? Agora que essas plantas já estão passando todas as florações, eu tenho que vir e fazer manutenção em todos os vasos. É uma hora que elas estão querendo manutenção. O que eu tenho que passar cortando todas as folhas que tiverem secas, arrancando todas as folhas que tiverem seca, cortando todas as hastes florais antigas que já estejam começando a ressecar. Porque essa questão de cortar a haste floral é bem particular de cada um. Algumas pessoas gostam de manter a haste floral por muito tempo, esperando um novo cake, esperando uma nova bifurcação. E isso não está errado, tá? Você pode esperar sim, desde que a sua planta ela esteja saudável. Eu não gosto de esperar. Então, o que eu faço? Quando eu vi que passou todas as florações, eu venho, faço uma desintoxicação das minhas plantas, né? Eu vou olhar todo o vaso, vou olhar como está o substrato, eu vou cortar todas as hastes florais, eu vou melhorar a adubação delas, melhorar a rega delas, fazer uma manutenção geral em todas as plantas, um check-up geral, para garantir para elas mais saúde, mais vitalidade, para que ela possa enraizar mais, para que ela possa ser estimulada a se desenvolver mais ainda do que elas já estão desenvolvidas. E esse cuidado, você pode ter certeza que depois que você faz essa manutenção geral no seu orquidário, cortando todas as hastes florais antigas, retirando folhas mortas, olhando o substrato, arrumando aí a questão da adubação, sendo mais rígido na adubação, você começa a perceber que essas plantas elas vão começar a te responder com enraizamento, com brotações e, consequentemente, com florações mais rapidamente. Como eu te falei, nem todas vão emitir haste floral depois disso, tá? Mas uma ou outra vai estar emitindo haste floral. Aquelas que estiverem mais vigorosas vão estar emitindo hastes florais, porque quando você faz o corte da haste floral, essa planta ela sente que ela precisa se desenvolver e se preparar para a nova floração. Então, ela fica uma planta bem vigorosa, ela fica uma planta bem viçosa, ela fica uma planta mais bonita, ela vai se interessar aí em emitir novas folhas, emitir novas raízes, e é esse processo que faz com que essas plantas floresçam mais abundantemente na próxima época de floração dela. Quando você faz o corte da haste floral, pode ser que por uma fase da planta ser temporã apareça aí uma haste floral fora de época, mas geralmente elas vão esperar aí para o final da primavera para que todas venham com haste floral. Então, capricha na adubação, capricha no cuidado nesse momento, deixa sempre os vasos limpos, a planta limpa, sem folhas mortas, sem coisas no substrato, mantenha elas numa luminosidade melhor, não deixa elas passarem sede, cuida bem da sua planta nessa época, para que ela volte a te dar flores, né? Porque a gente quer sim plantas com flores. Esse não deve ser o foco do seu cultivo. O foco do seu cultivo não deve ser a floração, pelo fato do que eu estou explicando aqui, que a gente fica muito tempo com essas plantas sem elas florirem, tá? Essas flores são lindas, todo mundo adora, eu também adoro muito essas flores, é por conta das flores que eu compro as Phalaenopsis, então a gente quer sim muita floração, mas a floração ela é passageira, então o seu cuidado é essencial que você tem que ter
com as plantas é um cuidado para a vida toda, tá? É manter a planta bonita, é um cuidado para a vida toda, porque essa planta ela não floresce só uma vez, tá? Então, para que você tenha novas florações aí, manutenção, adubação e regas e luminosidade são assim os fatores cruciais para que você possa voltar a ter aquela floração igual como você quando você adquiriu essa planta numa floricultura. Todas essas florações que vocês estão vendo não são florações que eu trouxe da floricultura. Todas essas flores que vocês veem aqui no meu quintal já são florações que nasceram após do meu cultivo, após o meu cuidado, tá? Então são todas plantas que já estão em vaso, são todas plantas que floresceram depois do meu cuidado. Eu tô com essas plantas há muitos e muitos anos, provando aí que Phalaenopsis não é uma planta descartável e que ela volta a florescer, tá? Tanto volta a florescer, quanto ela dá semente, ó, que são cápsulas de semente, elas vão dar semente, elas vão brotar, elas dão cake nas artes florais, ó, a gente sempre tá mostrando. Ó, dá um cake sim nas artes florais. Se você não quiser cortar e a planta estiver saudável, você não precisa cortar, tá? Isso é bem particular. Eu gosto sim de cortar, porque geralmente os cakes que dão nas artes florais, no meu cultivo, eles não vão muito pra frente, eles não crescem, eles não ficam bonitos, eles acabam morrendo, tá? Então eu prefiro aí aqueles cakes que nascem na base da planta, porque esses que nascem na base da planta mãe, eles já são cakes que vão vingar, né? São cakes que realmente vão pra frente aí. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Não fica triste porque a sua planta passou a florada. Muitas plantas suas ao mesmo tempo passou a florada, porque isso vai acontecer. Do momento que você traz essa planta para casa e você começa um cultivo, elas entram nesse microclima da sua casa e elas vão começar a florescer todas no mesmo tempo, tá? Uma ou outra vai emitir um haste floral fora do tempo, mas o auge delas aí vai ser no finalzinho da primavera, quando passar toda essa época de calor e começar uma época fria, que é essa época fria que vai induzir elas a emitir haste floral, e depois disso, quando voltar o calor de novo, é que esses botões vão ser incentivados a abrir e dar uma nova floração para você. E todo esse período aí que você vai ficar sem flor é o período que você vai caprichar na adubação, caprichar na rega, na luminosidade e na manutenção geral de seu orquidário, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Cheiro, tchau!